A paz do Senhor, irmãos queridos, bom dia. É uma alegria nós estarmos mais uma vez na casa do Senhor Jesus, amém? É uma maravilha, a gente fica realmente maravilhado de poder chegar na casa de Deus para louvar o seu santo nome, para ouvir da palavra de Deus, amém? Eu gostaria de convidar a todos a ficarem de pé. Queria dizer que, para as pessoas que estão nos assistindo das suas casas, que você é muito bem-vindo no nosso meio. Nós somos a Igreja Primeiro Amor e nós falamos aqui do amor de Deus. Nós vivemos o amor de Deus e nós somos uma família. Você é bem-vindo no nosso meio. Você fique à vontade para nos visitar aqui no bairro de São Brás, em Belém. A palavra de Deus, no Salmo 118, diz o seguinte, a partir do versículo 20. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Existe algum justo aqui diante de Deus? Todos nós fomos justificados pelo Senhor Jesus. Nós temos um justo juiz que nos justifica diante de Deus. Então, queridos, esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, Senhor, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, a pedra que os construtores simplesmente lançaram fora, a pedra que os construtores cravaram numa cruz, como alguém sem valor, como alguém indigno, que era o nosso amado Senhor Jesus, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Esse dia é dia que o Senhor fez para que eu e você o louvássemos, o adorássemos, exaltasse o seu nome. Então venha conosco adorar o nome do Senhor. Venha conosco celebrar o nome do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor em toda a terra. E nesse lugar se faz ouvir cântico de júbilo e de celebração ao nome de Deus. Amém? Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com nosso ser, com nosso coração, com a nossa alma. Que a sua mente possa pensar no Senhor. Que a sua mente possa pensar nos caminhos do Senhor. E que a sua boca possa cantar cânticos de adoração ao nome do Senhor. Amém? Aleluia. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Exalte o nome do Senhor. Grandioso és tu, Senhor, eterno Rei. Diga: eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te,
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: tu és o nosso Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és maravilhoso, Jesus. Vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável. És maravilhoso para mim. Aleluia. Glória a Deus. Essa canção que vamos entoar nesse momento, a gente não pode cantar ela de olhos fechados. A gente tem que cantar ela olhando para o nosso irmão ao nosso lado. Nós somos uma família, nós somos um corpo. E a comunhão que nos une, aquilo que nos faz um, é o amor de Deus em Cristo Jesus, amém? E que nós possamos cantar isso com alegria, dizendo: eu amo você, você é importante para mim. Nós somos parte de um só corpo, nós somos de um só corpo, indivisível. E o que nos une, e o que nos faz um, é o amor de Deus, que é indestrutível. Em um mundo de trevas, em um mundo de ódio, o amor de Deus nos faz um. Eu sou um com você, e você é um comigo. Amém? Nós temos a comunhão de Deus nesse lugar. Aleluia. Com palmas. Yeah. Sim. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Desce da montanha, sobre a relva, nosso chão, comunhão. Eu sou um com você, vinho e
Encontrar em Cristo. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Como é bom adorar com você, irmão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. É um orvalho que desce, como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Alegria enche a igreja. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Embaixo. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão. Você pode levantar as mãos assim. Vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Oh, yeah. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Olhe para alguém que está perto de você e diga assim: nós somos um no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor a todos. Glória a Deus, paz do Senhor. Graças a Deus, mais um dia de vida que o Senhor nos dá, amém? Ele é bom. Você pode se assentar. Aleluia. Estamos mais uma vez aqui na nossa escola bíblica dominical. Amém? Tem sido uma bênção nas nossas vidas. Deixa eu falar aqui um pouquinho com quem está em casa. É aqui, ó. Quem está em casa é aqui. Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Espero que para você, nessa manhã, seja uma bênção. E o Espírito Santo fale com você. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém. O povo aqui é aleluiado, né? Aleluia, glória a Deus. Bom, estamos aqui na Igreja Primeiro Amor, para quem está nos vendo aí pela internet, vendo de casa. Somos a Igreja Primeiro Amor. Estamos aqui na cidade de Belém e localizados na Avenida Governador José Bonifácio. Avenida José Bonifácio. Eu cismo que é Governador José Marcelo. Eu não sei porquê, irmãos. Não sei, é um negócio que dá na hora aqui que muda. Mas a Avenida José Bonifácio, número 690, né? Passa todo o endereço direitinho. Você joga aí no Google que você vai achar. Número 690, em frente ao berço de Belém, aqui próximo ao Mercado São Brás. Amém? Vamos lá, né? Vamos aprender um pouco mais hoje. Vamos conversar, vamos compartilhar. Eu tenho certeza que pelo Espírito do Senhor, Ele vai estar nos conduzindo nesse momento. Amém? Só pela graça e misericórdia dEle que a gente pode fazer isso. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos aí nas aulas do livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos.
Hoje nós vamos para a aula número 6. E eu queria aqui começar, deixa eu ligar aqui que acho que eu não liguei. Queria começar orando com você. Se você puder curvar a sua cabeça, eu agradeço. Pai, nós oramos nessa manhã mais uma vez, agradecendo a Ti por estarmos juntos. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos dá de vida. Obrigado pela oportunidade de podermos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, de aprendermos com o Senhor. Nos ajuda nessa hora, que pelo Teu Espírito Santo a gente receba a Tua palavra. Que a gente saia daqui com menos de nós e mais do Senhor. Esse é o nosso desejo, Deus. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e aquele que crê diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Prontos aí? Amém? Hoje é a aula número 6 e essa aula, no capítulo 6, nós vamos falar sobre as novas fronteiras da igreja e o cuidado do Senhor nos momentos difíceis. Amém? Nós ouvimos na semana passada aqui, brilhantemente ministrado pelo nosso professor e pastor Max, aula número 5, falando a respeito de algo muito interessante. E nós vamos compartilhar um pouco aqui e vamos lembrar também o que foi falado um pouco na aula anterior. Né? Vamos ler ali, por favor. Então me lembrei das palavras do Senhor quando Ele me disse. Isso é Atos capítulo 11, versículo 16, vamos ler até o 18. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva, diga assim, a mesma dádiva, que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio, diga assim, mesmo privilégio, de se arrepender e receber a vida eterna. Amém? Na semana passada nós escutamos um pouco a respeito desse assunto que vamos continuar falando aqui, sobre o batismo no Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo sobre Cornélio, sua família e seus amigos mais próximos. Nós ouvimos aqui que Deus falou pelo seu Espírito, a Cornélio também falou a Pedro, que eles precisavam ter um encontro. Pedro precisava ir até Cornélio para que pudesse falar com Cornélio sobre Jesus Cristo, sobre a salvação no Senhor Jesus Cristo, sobre a vida eterna em Jesus Cristo. E Pedro vai, conduzido pelo Senhor, né? O Senhor fala com Pedro porque ele não queria muito fazer isso, ele recebeu uma visão. Os judeus não se davam com os gentios, né? Eles achavam ali que era um povo diferente, era um povo menor. Eles tinham esse problema, né? Eles se achavam superiores. E as leis que eles guardavam, os princípios que eles guardavam, eles olhavam para aqueles que não faziam isso e falavam: vocês não valem nada, vocês não prestam, nós prestamos. Então, quando Deus deu a visão a Pedro, e você escutou isso aqui na semana passada, se não escutou, você pode acessar essa aula, ela está no YouTube, é fácil de você verificar. E quando Pedro recebe a visão de Deus, e Deus fala para ele: Pedro, aquilo que eu purifiquei, você não vai considerar impuro. Amém? Aquilo que eu estou purificando, você não pode considerar impuro, porque Deus dá uma visão para Pedro, onde tem ali vários tipos de alimentos, e que aqueles alimentos para os judeus eram considerados impuros. E Pedro leva um susto com aquela visão e fala: não, Senhor, eu não vou me contaminar com esses alimentos, eu não vou comer essas coisas. E Deus falou: come, mata e come. Mas dizendo para ele: olha, isso você precisa entender, eu estou considerando puro. Aquilo que vocês consideram impuro, eu considero puro. E por causa dessa visão, logo em seguida chegaram os homens vindo da parte de Cornélio, de Cesareia, né? Cornélio era um centurião romano. E eles levam Pedro, porque o Senhor manda Pedro ir com eles. Eles levam Pedro até Cesareia, até onde estava Cornélio. Ali a família, Cornélio reunido com a sua família, com seus amigos, já esperando. E naquele lugar, eu acho interessante que a Bíblia diz assim: Pedro ainda falava. Pedro não tinha nem terminado de falar.
Pedro ainda falava, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que estavam naquele lugar, e todos foram batizados no Espírito. É tremendo o que Deus fez, né? Então, a partir desse movimento que Deus, dessa mudança, dessa quebra de paradigma, daqueles que achavam que o Evangelho e que Jesus tinha vindo só para eles, e que era só para os judeus e não para os gentios, ali o Senhor quebra esse paradigma, quebra esse engano, essa forma errada de se ver as coisas, e eles passam então a entender, Pedro passa a entender, que ali também os judeus, os gentios, eram também abençoados pelo Senhor e tinham direito, o mesmo direito que eles tinham, o mesmo privilégio que eles tinham da salvação no Senhor Jesus. E aí Pedro, ele vai ser interrogado, quando ele chega de volta em Jerusalém, ele é interrogado a respeito do que aconteceu. E nós vamos ver isso aí na introdução. Deixa eu ver aqui se consigo passar. Tá. A introdução vai falar um pouco sobre isso, os acontecimentos ocorridos em Cesareia, que eu acabei de falar. Reverberam na igreja em Jerusalém, e Pedro tinha que se explicar para a igreja, pois os crentes judeus ainda estavam presos às diferenças culturais, aquilo que eu acabei de falar. Você não podia comer, você não podia conversar com o gentio. E essas diferenças culturais, elas estavam prendendo o evangelho somente nos judeus. Não era concebível para os judeus conversarem com o gentio, quanto mais ter uma refeição com eles. Pedro revela que o Espírito fez, o que o Espírito fez e como o evangelho supera todas as diferenças entre os homens. Eu queria que você dissesse isso. Diga assim: o evangelho supera todas, diga mais uma vez, todas as diferenças entre os homens. Amém? Esse é o evangelho que supera todas as diferenças, é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Então Pedro vai para Jerusalém e ele tem que se explicar para os judeus convertidos em Jerusalém o que tinha acontecido, porque ele foi até lá e comeu, e teve comunhão. E é interessante que no início, no capítulo 11 de Atos, diz assim, que eles ficaram sabendo que os gentios também tinham recebido a palavra. Mas eles não interessaram muito com relação ao que eles tinham recebido, a palavra. Eles estavam preocupados com o que Pedro havia feito, com a comunhão com os gentios. Não interessava se eles haviam se convertido. Não interessava se eles haviam entregue a vida a Jesus, não interessou nada disso, se eles tinham recebido a palavra da salvação. O que interessava para eles naquele momento era saber por que você teve comunhão com esse povo. Por que você foi lá para ter comunhão com eles? Por que você sentou, comeu com eles? Por quê? Você não podia ter feito isso. Era essa a diferença que existia, a diferença cultural. Eles não eram abertos para isso. E aí nós vamos ver, passando mais adiante, que Pedro vai se defender e vai explicar o que aconteceu. Então Pedro, lógico, convencido pelo Espírito. Primeiro, o Senhor trabalhou em Pedro, porque Pedro também pensava assim. Tanto é que na visão que ele tem, quando desce lá, né, aqueles alimentos, no objeto como um lençol, ele olha para aquilo tudo, Deus manda ele matar e comer, como eu disse. Ele diz, não vou comer, eu nunca comi nada impuro. E ele é convencido pelo Espírito que os gentios, através dessa visão, haviam sido santificados pelo poder da cruz, quando ele viu o Espírito Santo ser derramado. O entendimento que eu tenho é que Pedro ainda foi para Cesareia, mas com o coração ainda meio duvidoso. Ele foi na obediência do Senhor, mas ele ainda tinha essa dificuldade, essa relação ruim com os gentios. Mas ao chegar lá e perceber que o Espírito tomou aquele lugar, tomou a vida daquelas pessoas, tomou a família dele, os seus amigos mais próximos. E eu também acho interessante, porque ele vai receber Pedro, não somente com a sua família, ele também chama os seus amigos mais próximos para ouvir aquilo que Pedro ia dizer. Ele não sabia nem o que Pedro ia falar, mas ele chamou os seus amigos, porque Deus havia dito para ele, né, pelo Espírito, para que ele ouvisse Pedro, mas ele não ouviu somente, ele trouxe toda a família e trouxe também os seus amigos. Isso nos ensina algumas coisas, amém, irmãos? Não é só para nós, amém?
É para aqueles que nos cercam, para nossos familiares e nossos amigos. E Pedro, quando viu esse derramar do Espírito, quando viu tudo isso acontecer, ele entendeu que o Senhor também havia chamado o povo gentio. Que pelo poder da cruz, através da fé no Senhor, eles receberam de Deus aquilo que somente até então os judeus haviam recebido. A salvação através do Senhor Jesus Cristo. E a essa evidência do Espírito que se derramou foi o que fez com que ele se convencesse completamente daquilo que o Senhor havia dito para ele fazer. Amém? O Senhor é que nos convence pelo seu Espírito, amém? É Deus que trabalha em nós o convencimento. Muitas vezes nós não queremos algumas coisas. Muitas vezes nós relutamos com algumas coisas. Muitas vezes nós nos fechamos para algo que Deus quer que a gente faça. Porque a gente olha e fala, não, Senhor, eu vou fazer, vou falar isso, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que me expor. Outro dia eu perguntei para algumas pessoas, e aqui abrindo um parênteses, né, se a cruz ela te protege ou a cruz ela te traz segurança. E algumas pessoas ela protege, outras ela traz segurança. Eu digo para você, a cruz não te protege, a cruz ela te expõe. A cruz traz segurança para você. Amém? Porque Jesus foi exposto na cruz do Calvário. Jesus ele foi exposto naquela cruz. E através da sua exposição na cruz do Calvário, aquilo que aconteceu na cruz ali é um símbolo para nós, é um sinal para nós também, que a cruz também nos expõe. O Senhor nos traz segurança pela sua morte e ressurreição na cruz do Calvário, amém? Isso é segurança para nós, mas a cruz, ela nos expõe. Ela mostra quem nós somos. Ela revela quem são os filhos de Deus. A cruz é um lugar de exposição. Amém? E falando dessa exposição, falando desse lugar de se expor, então Pedro ele sai da sua mesmice, ele sai do seu cantinho, ele sai do seu mundinho, ele sai do seu lugar, aonde era muito confortável entre os seus, ele falar de Jesus, aonde era bom estar ali entre eles, e ele vai para um povo que aparentemente não tinha a bênção de Deus, então não merecia ouvir do Evangelho. Deus nos chama para falar para todas as pessoas sobre o seu amor, do seu amor. Deus não tem amor, amém, irmãos? Deus é amor, amém? Sim ou não? Glória a Deus. E é esse amor que Ele quer que seja conhecido de todas as pessoas, em todos os lugares. Então, quando Pedro percebe isso, ele expõe isso, quando ele é interrogado lá pelos seus irmãos judeus. E ele fala, olha, isso aconteceu. Eu preguei lá e mal acabei, eu nem cheguei a acabar de falar, o Espírito Santo veio e foi derramado sobre todos aqueles. E estava provado que Deus havia recebido os gentios, convertidos em sua família, em igualdade de condições com os convertidos judeus. Amém? Já não há mais nenhuma separação, já não há mais nenhum grupo preferido, um grupo melhor, aqueles que são mais ou são menos. Não há, agora todos são de Deus, amém? Todos são de Jesus, amém? Glória a Deus por isso. E essa mensagem precisa ficar gravada no nosso coração. Não hesite quando o Senhor te chamar. Não hesite quando Deus falar com você. Não hesite quando o Espírito Santo te conduzir a fazer algo que talvez você ache estranho, te levar até alguém ou em algum lugar para falar da palavra de Deus. Não hesite em falar dessa palavra. Creia, porque o poder do Senhor vai ser derramado naquele lugar. Amém, querido? Em nome de Jesus. Vamos continuar. E a perseguição, ela, por causa da expansão do Evangelho, ali, por causa principalmente da morte de Estevão, a perseguição ela se acirra, ela aumenta, ela assim, se multiplica. E, ao contrário do que poderia se pensar, a perseguição aumenta no meio do povo de Deus. Então, o povo vai retroceder, o povo vai recuar, porque a perseguição está aumentando. Negativo. O povo começou a se expandir mais e mais. Enquanto a perseguição aumentava, amém?
o povo se espalhava mais e mais, e o evangelho cada vez mais ia sendo pregado. O povo de Deus ia aumentando. Amém? Amém, queridos? A gente às vezes fica preocupado com perseguição, né? Vamos ser perseguidos, vamos ser perseguidos. O povo de Deus sempre foi perseguido na história. Mas o Senhor sempre esteve conosco dando vitória. Amém? O Senhor sempre esteve conosco nos abençoando e nos fazendo multiplicar. Perseguição, aí eu posso dizer, leva à multiplicação. Amém? E o povo se espalhava, os discípulos, eles foram dispersos por vários lugares, porque a perseguição aumentou, mas lá eles pregavam o evangelho. E ali pessoas eram salvas, eram curadas, eram libertas, eram cheias do Espírito Santo. Aleluia! Quantos podem dizer glória a Deus por isso? E Lucas deixa claro que a pregação do evangelho não dependia somente dos apóstolos. Ou seja, não foram os apóstolos ali que foram dispersos e começaram a pregar em outros lugares. Foi o povo de Deus que havia se convertido e que entendeu que precisava multiplicar aquela mensagem, precisava, avançar com aquela mensagem, mesmo sendo perseguido, porque cria naquilo de fato, porque recebeu aquilo como a sua vida, não simplesmente como parte dela, mas como a sua própria vida. E por causa disso, o evangelho se multiplicou. Perseguidos, mas com o coração cheio de fé, decididos a viver o evangelho. E isso é muito importante para nós, porque chegou até a nós hoje por causa desses que começaram a pregação e que multiplicaram isso no coração de outros que creram, amém? Que não duvidaram e que creem na sua salvação, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente das adversidades, nós cremos na nossa salvação, no nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Amém, queridos? Independente das circunstâncias. Isso precisa ser sempre falado. Muitas vezes a gente percebe algumas pessoas presas ao medo da morte. Parece que a vida vai acabar aqui, morreu, acabou. Então faz tudo, não para viver, mas para sobreviver. E se submete a tudo, porque perde a noção da sua salvação. Então quando alguém é crente de verdade, crê na salvação, crê que a morte não vai detê-lo, crê que ele vai ressurgir para uma nova vida em Cristo Jesus, essa pessoa ela multiplica aquilo que está dentro dela. Porque aquilo que você carrega dentro de você é aquilo que você vai multiplicar. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então crentes convictos geram outros crentes convictos. Crentes verdadeiros discípulos geram verdadeiros discípulos de Jesus. E foi isso que aconteceu. Não eram só os apóstolos. A igreja ia se multiplicando e os irmãos iam falando a respeito de Jesus e da salvação, da nova e viva esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Glória a Deus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram, se converteram. A mão do Senhor está sobre você também. Amém, querido? Amém? A mão de Deus está sobre nós. A mão do... Se você crê nisso, diga amém. Aleluia. Amém? A mão do Senhor está sobre nós. Da mesma forma que estava lá, está sobre nós hoje. Para que a gente possa falar, para que a gente possa liberar, para que a gente possa trazer daqui aquilo que está aqui dentro e trazer para fora. Para poder ser o multiplicador dessa palavra tão poderosa do nosso Senhor. Amém? Deus chamou para isso, em nome de Jesus. Ao ouvirem que a expansão ali estava acontecendo, do reino, a igreja de Jerusalém decide enviar Barnabé a Antioquia. Antioquia era uma cidade grande daquela época, cosmopolita. Eu li algumas coisas a respeito disso. Chegou ali a ter 500 mil habitantes. Era uma cidade muito importante daquela época. E essa cidade recebeu a palavra. Naquela perseguição, irmãos foram para Antioquia. A princípio eram só para os judeus, depois eles passaram a falar para outros povos. E aí, esses irmãos foram para Antioquia e pregaram aos gregos que estavam lá. E a coisa começou, irmãos, a multiplicar. As pessoas foram sendo batizadas no Espírito Santo. Deus foi, assim, fazendo coisas lindas naquele lugar. Isso chegou aos ouvidos dos irmãos de Jerusalém. E aí eles chamaram um homem de Deus chamado Barnabé para poder ir até Antioquia, para acompanhar e ver aquilo que estava acontecendo, e também como um homem experiente, e a Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo,
Lá no versículo 24 está escrito isso. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé, um homem bom. Esse homem é separado, então, para ser enviado a Antioquia. Homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Características de um homem de Deus, amém? Glória a Deus. Quantos aqui são cheios do Espírito Santo de Deus? Quantos aqui têm essa fé no Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Deus nos chama para isso também, para falar dele. E ele é levado, Barnabé, então, é enviado a Antioquia. E ele chega lá e vê a graça de Deus. A Bíblia diz que ele vê a graça de Deus naquele lugar e ele fica impressionado com tudo aquilo que ele vê. As pessoas ali se convertendo, a mão do Senhor agindo. E aquilo deixa ele muito animado. E ali diz o seguinte: Barnabé vai a Tarso à procura de quem? De Paulo. E ao encontrá-lo, leva-o para Antioquia. Barnabé, então, ele lembra de Paulo. Ele já tinha antes, tido um tempo com Paulo, ajudado Paulo quando a igreja meio que desprezou Paulo no início, em Jerusalém, e manda ele de volta para Tarso. Fica quieto aí em Tarso, Paulo, não se mete em nada por aqui, não. E ele ficou lá um bom tempo em Tarso. Mas Barnabé conhecia Paulo, Barnabé conhecia o espírito que agia em Paulo, tudo aquilo que o Senhor havia feito na vida de Paulo, o milagre da sua conversão. E aquilo era importante naquele momento para ser levado até aqueles gentios, a Antioquia. Barnabé então vai lá, procura Paulo, acha Paulo e leva Paulo com ele para Antioquia. E lá os dois permanecem ministrando durante 1 ano, pregando, falando da salvação, falando de Jesus Cristo. E ali em Antioquia, pela primeira vez, por causa da expansão, por causa do crescimento do povo de Deus naquele lugar, os filhos de Deus foram chamados pela primeira vez de cristãos. É ali que são chamados pela primeira vez de cristãos, pequenos cristos, discípulos de Cristo, aqueles que são parecidos com Cristo. Nós, cristãos, isso significa que nós somos parecidos com Cristo, nós somos pequenos cristos. Amém, irmãos? Amém? Olha para o seu lado aí, você vê aí, um pequeno Cristo aí, parecido com Jesus aí do seu lado, Olha que legal. Amém? Glória a Deus. Cheio do Espírito Santo. Amém? Que responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, que alegria, amém? Que alegria. É uma responsabilidade. Sermos chamados de cristãos. Hoje a gente é chamado de cristão, às vezes, é cristão, são os cristãos. Mas os cristãos são verdadeiros discípulos de Jesus. São parecidos com Jesus, amém? Glória a Deus por isso. E lá, eles multiplicam o evangelho, são usados poderosamente pelo Senhor. Deus ali faz muitos milagres naquele lugar e o evangelho se multiplica ali. Muitas pessoas são alcançadas através do evangelho. A palavra de Deus ali alcança muitas pessoas. E aí vamos seguir. Aí acontece algo interessante. Nesse período aí, nesse tempo, nessa ocasião, alguns profetas vão de Jerusalém para Antioquia. Dentre esses profetas tinha o Ágabo. E esse profeta Ágabo, cheio do Espírito Santo ali, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele profetiza que haveria uma fome no mundo. Isso aí provavelmente aconteceu ali em 41 a 54 depois de Cristo. E os crentes gentios nem mesmo esperaram o cumprimento dessa profecia. Conforme suas posses, levantaram uma oferta para socorrer os irmãos que moravam na Judéia. A generosidade não é causa da salvação, mas sua consequência. Eu queria que você lesse comigo mais uma vez isso. Vamos lá? A generosidade não é causa da salvação, mas sua consequência. Amém? Causa da salvação. Nós fomos salvos para as boas obras. Os irmãos que não conheciam, os irmãos lá da Judéia, houve uma fome muito grande, mas
eles não conheciam esses irmãos, e mesmo antes dessa profecia se cumprir, eles já prepararam ali uma provisão para abençoar generosamente aqueles irmãos que eles nem conheciam. O coração deles foi tão convertido, né? Eles foram tão impactados pela mensagem da cruz, e a mudança de vida foi tão grande, que eles falaram, não, a gente precisa fazer alguma coisa por eles. Porque veio de lá, eles trouxeram a palavra para nós, nós agora precisamos abençoá-los de alguma forma. E isso aconteceu. Nós precisamos ser generosos, amém, queridos? Como filhos de Deus. Nós fomos salvos para as boas obras. Que a generosidade esteja sempre no nosso coração. Que a gente não perca as oportunidades de abençoar as pessoas. Que a gente não perca a oportunidade de, pela fé no Senhor Jesus Cristo, ser um instrumento de generosidade na vida de muitas outras pessoas. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Vamos continuar. E aí vem o crescimento do evangelho, que envolve a necessidade de perseverança e da graça de Deus, continuando aí na nossa revista. As perseguições trouxeram muito sofrimento aos cristãos, é lógico. Mas como eu falei, eles não desistiram, eles não pararam, eles não perderam o rumo das coisas. Eles continuaram acreditando, continuaram firmes, continuaram buscando o Senhor. E essas pressões iniciais sobre os cristãos, elas começaram pelos judeus, saduceus, depois seguido pelos fariseus, né? Você conhece um pouco dessa história da perseguição, a gente conhece bastante, fala muito sobre isso. Todavia, a perseguição escalaria para perspectivas políticas, através dos romanos. Aí a gente está falando do rei Herodes Agripa, o rei da Judéia. O rei da Judéia, querendo agradar os judeus, que o bajulavam, né? Querendo ficar bem com os judeus, ele começa então a perseguir os cristãos. Rei é um governo político, amém? E esse governo político queria perseguir os cristãos para que os judeus pudessem ficar do lado deles, do lado dele, para que pudesse apoiá-lo. Então, primeira coisa que ele faz, ele manda matar Tiago. Tiago, o apóstolo do Senhor, ele manda matar Tiago. E depois ele manda prender Pedro. Queridos, isso para nós, quando a gente fala de vitória, de livramento que Deus vai fazer, muitas vezes, quando ensinamos até sobre isso, quando falamos na igreja, nós esquecemos que os sofrimentos, eles fazem parte da vida cristã, amém? Amém, irmãos? O sofrimento faz parte da vida cristã. E muitas vezes a morte, passar pela morte, como Tiago passou, por causa da sua fé, por causa da sua posição firme em Jesus Cristo, pode acontecer. Nós vivemos hoje ainda, né, num país que nos dá liberdade, ainda. Sabemos que essas coisas podem mudar. Mas os sofrimentos fazem parte da vida do cristão. Ser cristão é passar por sofrimento. A Bíblia diz que aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus vai ser perseguido, vai passar por sofrimento, por dor. Dor faz parte da vida. Amém, irmãos? Sofrimento também faz parte da vida. Há dificuldades, então, se a gente pregar o evangelho só de vitória, só de bênção e só de poder, e sem entender que também haverá um tempo de perseguição, de luta, de dor, de sofrimento, em que nós vamos ser provados na nossa fé, na forma como nós conduzimos a nossa vida. Nós vamos ser provados naquilo que falamos. Porque, queridos, uma coisa é pregar aos ouvidos, outra é pregar aos olhos. Pregamos aos ouvidos é mais fácil, nós só falamos. Agora, pregar aos olhos é viver, é testemunhar, é ser uma testemunha viva. E Tiago foi morto porque ele não negou a sua fé. Tiago foi morto, um apóstolo de Jesus, foi morto porque ele não negou a sua fé, ele foi fiel até a morte. Pedro foi conduzido à cadeia, foi preso pela mesma causa, para esperar um possível julgamento, que já estava tudo certo que ele ia morrer.
para esperar um dia que ia ser julgado e ia ser morto. E Pedro sabia disso, já tinham matado Tiago. Ele sabia, eu sou o próximo da relação. Eu estou preso aqui, eu sou o próximo da relação. E o interessante é que nesse tempo em que Pedro ficou preso, a igreja não deixava de orar por ele. A igreja estava em oração. Glória a Deus por isso. Os crentes orando por Pedro, que era o líder deles, oravam quando ele estava sentenciado à morte. Oram quando os recursos da terra já acabavam, ou seja, para nós não tem jeito. Pedro está preso, a gente não tem o que fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai para lá para frente da prisão com uma plaquinha dizendo, solta o Pedro, solta o Pedro. Isso não era possível naquela época, não existia esse tipo de coisa. Não se podia fazer isso. Eles iam ser presos, iam ser mortos do mesmo jeito também. O que eles podiam fazer então? Já que não tinham outro recurso, o maior de todos os recursos que nós temos, qual é? É a oração. Amém? Amém? Então eles começam a orar, e começam a orar, e os dias vão passando. E eles continuam orando. E eles continuam orando, e os dias vão passando, e Pedro na prisão, e nada acontecendo. E eles continuam orando, e a Bíblia diz que eles oravam incessantemente. Até que aconteceu algo tremendo. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ler aqui e você vai saber. Deus faz milagres quando não esperamos. Já era ali o 7º dia que Pedro estava preso. E no outro dia ele ia ser julgado e condenado, com certeza. Pedro calmo na cadeia, mas o povo orando por ele. As ações da terra movem as intervenções do céu. Há uma conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. Há uma ligação entre os joelhos dobrados e o braço de Deus estendido. Aleluia. O anjo abriu as algemas de Pedro, tapou os olhos dos guardas, guiou por entre as 4 escoltas sem ser visto e abriu automaticamente o portão de ferro e Pedro foi liberto. Aleluia! O anjo deu uma cutucada no Pedro, irmão. Pedro estava dormindo lá. Estava lá, falou, vou morrer. Tiago morreu, eu vou morrer também, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que glória morrer pelo meu Senhor e meu Salvador. Aleluia. Eu estou lá, estou esperando, estou dormindo. E o anjo vai dar uma cutucada no Pedro. Pedro acorda, bota a sandália. Vamos lá, rapaz, vamos sair daqui. Ele achou meio que era uma visão, era um sonho, sei lá o quê. Ele não estava acreditando muito. E o anjo pega, faz ele passar pelos guardas, faz ele passar pelas escoltas, abre a porta automaticamente da cadeia e libera Pedro da prisão. Quantos podem dizer glória a Deus? A igreja estava em oração, incessantemente. Isso nos faz, assim, nossa, muito bem, porque a gente lembra Deus nos nossos dias difíceis, nos dias difíceis da nossa família, nos dias difíceis do nosso país. Nós podemos orar, porque o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor é poderoso, amém? Aleluia, Ele ouve as nossas orações. E que coisa linda que aconteceu. Ninguém viu Pedro sair daquela cadeia. Mas ele saiu daquela cadeia. O anjo libertou e tirou ele daquele lugar. Então, as suas orações são ouvidas por Deus. As nossas orações são ouvidas por Deus. Amém? Não deixe de orar, não cesse de orar. Continue orando. Às vezes aquilo que os nossos olhos estão vendo está complicado para... Nossa, que coisa horrível, mas não vai ter jeito. A gente está vendo já o que vai acontecer, mas a gente precisa continuar orando. Porque nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? Cutuca o seu irmão do lado e fala assim, acorda, continua orando. Aleluia, glória a Deus. Deus derrota os seus inimigos, amém, irmãos? Glória a Deus. Provérbio 16:18 diz assim, a soberba precede a ruína
e a altivez do espírito precede a queda. Uau, a soberba precede a ruína, o orgulho, né? Precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Por que a gente vai ler esse texto aí? Porque Herodes, ele foi exaltado pelos homens. No continuar aí da mensagem do capítulo, Herodes, ele é exaltado pelos homens, capítulo 12 já. E ele não glorifica a Deus por isso. Então, porque ele não glorifica o Senhor no mesmo instante da sua exaltação, Deus o derruba do trono. Herodes reúne, né, com um grupo de pessoas de uma certa região para tratar de alguns assuntos, e ali ele é exaltado pelo povo, ele faz um discurso muito bonito, e ele é exaltado, e ele falam que era a voz de Deus falando. O mesmo Herodes que mandou matar Tiago, o mesmo Herodes que mandou prender Pedro, que milagrosamente saiu da cadeia, é esse Herodes que eu estou falando, que é exaltado pelos homens, e dizem que é a voz de Deus que estava falando com eles. A Bíblia diz que naquele momento, Herodes sofreu uma ação, uma intervenção de Deus, para que ele não se exaltasse mais. A Bíblia fala que naquele momento ele foi ferido por Deus. E a história, né, se você for ler um pouco, falar da história, se você pegar aí alguns autores, eles falam que ele teve uma doença venérea e que isso foi destruindo ele realmente foi morrendo vivo, foi sendo comido por vermes estando vivo, né? Isso alguns historiadores falam a respeito disso. A Bíblia diz que Deus toca então nele e o fere para que ele não seja mais este soberbo e exaltado entre os homens, como ele se via e como os homens o viam. Ele não deu glória a Deus. A Bíblia diz que ele se exalta e ele não dá glória a Deus. Eu vou ler aqui, diz assim: Herodes, vestindo seus trajes reais, no versículo 21, só presta atenção, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Versículo 23, visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Visto que Herodes não glorificou a Deus, ele morreu comido por vermes. Ele recebeu toda a honra e ele recebeu toda a glória. E a Bíblia diz que Deus o feriu. A retribuição divina aconteceu. E ele aceitou essa blasfema adoração que decretou a sua morte. A soberba precede a ruína, a altivez de espírito, a queda. Aquele que era adorado, aquele que era exaltado, o grande Herodes, né? O Herodes Agripa, neto do Herodes o Grande, né? O famoso Herodes, foi exaltado entre os homens e foi ferido por Deus, porque não glorificou a Deus. Toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam dados ao nosso Senhor, amém? Amém? Em todo tempo, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Por isso que nós precisamos sempre ter o nosso coração humilde. Porque quando a gente começa a receber muito elogio, quando a gente começa a receber muita, sabe? Falando de nós, nossa, você, maravilhoso, isso começa a nos encher de nós mesmos. Nós vamos aceitando tudo isso. E a gente começa a pensar que é a gente mesmo que faz as coisas. Que não é de Deus que vem, é da gente. Que a gente é muito inteligente. Que a gente é muito experiente. Que a gente já viveu muito e sabe muita coisa. Então, por isso que a gente pode falar e fazer. E a gente começa a receber tudo isso. Começa a receber sem dar glória a Deus. Toda vez que isso acontecer, você perceber que o teu coração está te levando a essa exaltação própria, cuidado. Na mesma hora,
libera a voz dizendo: Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dados ao Senhor, somente a Ti, mais ninguém. Eu louvo o Teu nome, porque vem de Ti, não vem de mim. Vem do Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia. Porque a soberba, ela acaba levando o homem à queda. Amém, queridos? E aí, Deus continua a expandir as suas fronteiras. O reino de Deus avança a partir do livramento de Pedro. Imagina, Pedro chega lá, né? Ele chega entre os irmãos e todos veem aquilo. Como é que você chegou até aqui, Pedro? E aquilo é falado e começa a comentar a respeito do que Deus fez, do milagre. E isso fortalece mais os irmãos da fé. E aí o reino de Deus avança. O sofrimento não destrói a igreja. Amém? A perseguição não fecha as portas da igreja. Antes, uma igreja aprovada é uma igreja ousada, forte e poderosa no testemunho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Glória a Deus. Aleluia. Não está passando aqui. Pode passar para mim? Obrigado. E aí nós vamos para as considerações finais. Aí a aplicação disso. A gente viu aqui que o amor de Deus, ele converte o coração, amém? Pedro ali teve seu coração convertido. Aquele homem que era convencido de que só os judeus eram os donos da salvação que vinha por Jesus, ele foi convertido. E entendeu que o amor de Deus era sobre toda a terra, sobre todos os homens, sobre todas as pessoas. A salvação é para todo aquele que crê. Amém? E isso nos faz supridores. Como nós vimos aqui, os irmãos recolheram ofertas para mandar para os irmãos lá na Judeia. Isso nos faz supridores, nos faz provedores. Nós amamos uns aos outros, nos importamos uns com os outros. Amém, irmãos? Glória a Deus ou não? Você se importa com seu irmão, sim ou não? Amém. Volta para mim aí, por favor. Obrigado. Mesmo em perseguições, os crentes oram. Mesmo em meio às lutas, os crentes oram. Continue orando. Diga para alguém, continue orando. Diga aí para alguém, continue orando. Continue orando, amém? Em situações impossíveis, dobram seu joelho diante de Deus, acreditando que nada pode impedir Deus e a sua vontade. Amém? O Pai, de forma amorosa, demonstra toda a sua graça. Nós vimos aqui. O Pai, de forma amorosa, demonstra toda a sua graça. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. E aí tem duas perguntinhas que a gente deixa para você responder. Somos demonstradores da graça de Deus através da conversão de nossos corações? Nossos corações estão convertidos ou convencidos? Nós estamos convencidos ou somos convertidos? Essa graça de Deus soberana, essa graça maravilhosa do Senhor, ela age em nós, nos trazendo esse convencimento, essa conversão. Segunda pergunta, ainda oramos a Deus entregando nossas necessidades e anseios? Ou somos resistentes aos propósitos do Senhor? Ainda somos resistentes? Ou não? Ouvimos a voz do Senhor e obedecemos? Ou ainda continuamos relutantes? Ou ainda continuamos com o pé atrás? Deus já falou, mas você disse não. Hoje é dia de você pensar nisso. Se o Senhor tem falado com você, está na hora de você obedecer. Amém? Amém, querido? Aleluia, glória a Deus por isso. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e nós vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado pelo teu ensino, obrigado por essa aula de hoje, essa lição que tiramos. Obrigado pelo teu amor,
Obrigado pela Tua palavra. Que possamos viver essa verdade cada dia, Senhor, com o coração convertido. Que possamos ser esses cristãos que não desistem da oração em meio às perseguições, às lutas, ao sofrimento, à dor, porque sabem quem tem crido. Sabem que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nos ajuda a prosseguir, Senhor. Nos ajuda a encarar o que temos que encarar pela frente com fé, com alegria, com esperança, com amor. Nos una num só propósito, de ver o Teu nome glorificado sobre toda a terra, de vermos muitas e muitas pessoas salvas, que a pregação, Pai, do Evangelho possa fluir de nós também, que o Senhor fale através das nossas vidas e que a palavra que sair seja bênção e seja salvação para aquele que ouvir. Que seja assim sobre Tua igreja, que seja assim sobre todos nós, no nome santo de Jesus Cristo, aquele que crê diz amém. Amém. Obrigado pela atenção, Deus abençoe a todos. Amém. Convencidos ou convertidos? Como conheceremos? Pelo frutificar. Eu lia há pouco 2 versículos que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14, e fiquei lembrando justamente disso. Ele diz assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho, passam por essa porta, porque estreita é a porta e difícil é o caminho que conduz à vida, e apenas uns poucos encontram esse caminho. Eu me lembrei desses versículos, porque às vezes nos sentimos um pouco isolados. Temos uma igreja que é chamada de Igreja Primeiro Amor, mas esquecemos, às vezes, que somos a igreja que deixou o primeiro amor. Somos as pessoas que estão tentando voltar ao primeiro amor e permanecer no primeiro amor. Porque quando você olha e fala sobre isso, as pessoas dizem: nossa, a igreja de vocês é tão linda, o nome é tão bonito, mas elas não conseguem nos enxergar como nós somos. Nós somos o povo que deixou o primeiro amor e que tem consciência disso e que está lutando para voltar ao primeiro amor. E talvez mais difícil do que voltar ao primeiro amor, a essa porta estreita, apertada, é permanecer no primeiro amor. E hoje, esse dia de hoje, que é um dia especial na nossa cidade, temos visto uma grande manifestação religiosa. E estamos no meio disso, intercedendo por isso, intercedendo pelas nossas famílias, clamando misericórdia, clamando a presença do Senhor, orando por todas estas pessoas e principalmente por nós. Esse momento é um momento também que, como nós não tivemos o informativo, eu preciso atualizar a igreja de algumas coisas interessantes que estão ocorrendo e que vão ocorrer. E você sabe que a igreja, ela trabalha com as pastorais e trabalha também com os eixos de influência da sociedade. E nós temos muitas atividades e eu queria passar algumas para você guardar, se é que ainda não guardou. Do dia 11, entre o dia 11 e o dia 12, nós vamos ter a Noite do Pijama. Essa programação é muito legal, é top para as nossas crianças. As crianças vêm para cá, acreditem, elas não sentem tanta falta dos pais e elas passam uma noite inteira brincando, não é? Até cansar. Então tem muitas atividades, tem gincanas, tem brincadeira, tem cinema, tem a comidinha, é muito legal. Então elas entram no dia 11 e saem no dia 12. Se você ainda não inscreveu a sua criança,
o seu filho, faça isso, que nós achamos que é muito proveitoso, ok? Os detalhes estão aí no banner. No dia 15, o eixo de ação social, que é chamado de Mais Amor, ele faz eventualmente saídas e se desloca até igrejas ou localidades carentes. Desta forma, vamos fazer em Curuçá. As inscrições para as pessoas que querem ter uma experiência dessa, uma experiência missionária, eu aconselho a que não demore, porque é limitado por causa da vaga no ônibus que é fretado. Então, esteja atento, por favor, faça a sua inscrição. O nosso magazine é o Mais Amor, o Mais Belo, né? Perdão. Ele vai levar com uma quantidade de roupas grandes, o nosso Mais Pão vai levar as cestas básicas e outras coisas, vão ter kits escolares, kits de higiene para as crianças, nós vamos ter consultas médicas, vamos ter médicos, dentistas, então é muito, muito legal. Se você ainda não participou, participe, e você vai ver aquilo que a Bíblia diz que é melhor, o dar do que o receber. Você vai ter uma experiência muito legal. Quero também lembrar aos casais da igreja, atenção casais, e atenção viúvos também, que nós abrimos para os viúvos, não é? Nós vamos ter no dia 21, 22 e 23, são 3 dias, um final de semana inteiro, o Reaviva. Nós demos uma parada estratégica no nosso encontro de casais, que já é muito bom, e no nosso reencontro, para nós entrarmos num final de semana e nos tratarmos, e sermos tratados por Deus. Então é uma parada estratégica, importante, somos nós os casais, a base mais firme desta igreja, que paramos, entramos para Deus nos tratar. Se você ainda não fez a sua inscrição, por favor, as instruções vão estar aí, você procura qualquer líder, e aí você vai saber. Não é para casais externos, nesse momento só para casais da nossa igreja. Bom, hoje estreou a nova EBD, que a gente chamou de New Generation, né? A EBD para jovens e adolescentes, está ocorrendo lá atrás. E eu quero fazer um apelo para você, papai, você, mamãe, que tem jovem na sua casa, que você tem um parente jovem, traga esses jovens para a igreja. Ame esses jovens. É muito importante. Sem o conhecimento da palavra, a gente oscila demais, e aí os nossos jovens não têm essa blindagem, estão sujeitos a todo tipo de intempérie espiritual, intempérie sexual, intempérie emocional, aí pelo mundo. Então tragam seus filhos para a igreja, amem os seus filhos, não como infiéis, mas como servos de Deus. Servos de Deus trazem os seus filhos. Servos de Deus, eles não têm a coragem de sair de casa, seus filhos ficarem dormindo e falarem para vocês que estão cansados e que não vêm para a igreja. Isso é falta de temor de Deus. Não faça isso. Cuide dos seus filhos, porque você vai ser cobrado. Essa palavra você vai ouvir do Senhor Jesus, quando você estiver frente a frente com Ele. E não será desse jeitinho meu e nessa autoridade que eu tenho. Não vai ser. O Senhor, Ele vai cobrar efetivamente, porque você é o responsável pela sua família. E se você tem negligenciado a sua família, o Senhor, Ele vai te responsabilizar por isso. Tragam seus filhos para a igreja. Tragam seus filhos para aprender a palavra de Deus. Isso é importante. E jovens, novamente, adolescentes e jovens, nós conseguimos fechar com a Envisionar, que é a maior consultoria em igrejas do Brasil e que é responsável pelo The Global Leadership Summit, é o Summit, como nós falamos, para termos no dia 29, tarde e noite, aqui na igreja, e aí sim é aberto para todos vocês que estão nos assistindo. Nós vamos ter o treinamento para adolescentes e jovens em liderança. Alguma coisa muito, muito boa. É o melhor treinamento do mundo. Então vamos ter uma tarde e uma noite aqui na nossa igreja com jovens de Belém, e você pode trazer quem você quiser, desde que se inscreva
A gente precisa de um planejamento, porque tem um currículo a ser cumprido, não é? Faça a sua inscrição e esteja conosco no Summit New Generation, Nova Geração. No dia 29, atenção, é o mesmo dia 29, enquanto nós estamos aqui no salão maior, no salão menor adjacente, no segundo salão, nós vamos ter o Chá e Palavra. O Chá e Palavra com elas é uma programação específica para as mulheres. Ela é muito legal, é top, e as mulheres ficam encantadas. Imagina reunir mais de uma centena de mulheres para fazer atividades, para conversar, para receber uma palavra específica, para fazerem as coisas que são comuns lá, que a gente não revela aqui, que tem muita surpresa, mas é muito legal. Se você está fora do Chá e Palavra, procure uma das líderes, telefone para cá, passe um e-mail, nas internet, em todas as nossas mídias sociais tem contato, né? Se interesse por isso que a gente chega até você. Muito legal o Chá e Palavra. Quero lembrar também para os adultos que nós temos um curso muito bom de bacharelado, que é o Bereanos. É um bacharelado livre, que ocorre todos os domingos às 17 horas aqui na igreja, aqui na José Bonifácio. Você sabe que, para você que conhece Belém, sabe que essa localização ela é excepcional. José Bonifácio, aqui na frente do berço de Belém, praticamente 90% de todo o movimento de Belém passa aqui nesse raio de 1 quilômetro. Né? É uma localização excepcional entre Gentil e Magalhães Barata. A igreja tem um amplo estacionamento. Venha para cá, às 17 horas. É só você chegar, procurar saber onde é o auditório do Bereanos e entrar direto no Bereanos e você já vai já vai participar do curso. Então não perca essa chance, é um curso muito bom e está disponível. Por fim, ontem eu queria também citar, nós tivemos numa parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, e gostamos muito disso, do pastor Adriano Casanova, um encontro de capelães, de capelania. Isso muito nos agrada, porque capelães são as pessoas que fazem as visitas nos hospitais, nos orfanatos, nas instituições mais carentes, e esses homens e essas mulheres se dedicam a isso. Então, um trabalho primoroso da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, agradecer só a honra, como nós falamos, o privilégio de hospedar isso, e que a gente sabe que isso vai render, assim, muitos benefícios, principalmente para quem recebe essas visitas. E por fim, queridos, você sabe, e nós estamos falando há muito tempo, e antes de falar sobre isso especificamente, você sabe que a nossa igreja ela tem 4 anos, mas que a maior parte desse grupo já estava orando há 6, 7 anos pelo nosso país. É muito tempo, não é? Estávamos orando já há quase 7 anos pelo nosso país, quando Deus tocou nesta igreja, no círculo de oração, nas irmãs, nos irmãos, e começamos uma batalha. E continuamos, e temos falado nos últimos meses, de modo mais incisivo, que isso é muito mais do que uma polarização ideológica, política, partidária. Não, é muito mais. É uma polarização espiritual. E esta igreja, de modo espontâneo, mês passado, fez 30 dias de jejum e oração e clamor pelo nosso país. Paramos no início do mês e realmente tivemos o discernimento. Vamos aguardar um pouquinho, vamos aguardar que as lideranças, a gente via um movimento, lideranças maiores, nacionais, vão entrar para o jejum, e assim aconteceu. O jejum está sendo clamado no Brasil inteiro, para começar hoje, iniciando 21 dias de jejum e oração. E a nossa igreja entra de novo nessa batalha. Às vezes isso não fica muito perceptível, porque há muita mentira, há muito teatro. A gente vê até nos debates, os candidatos, alguns deles mais parecem e mais são, na verdade, atores do que políticos ou candidatos mesmo. Eles são atores, eles mentem de modo deslavado, de modo descarado,
eles mentem tanto que às vezes a gente fica pensando, meu Deus, como a pessoa pode mentir olhando para você, olhando para os teus olhos, e a gente percebendo pelo Espírito Santo que aquilo é mentira. Você olha para a vida pregressa e são mentirosos, e falam mal de um e de outro, e daqui a pouco, quando tem uma virada, um segundo momento, que tem um segundo turno, aqueles que eles odiavam, falavam mal, agora estão se beijando e se abraçando com essas mesmas pessoas. Falta de caráter, o que demonstra que eles não têm. É impressionante. É uma guerra espiritual, a gente combate basicamente com armas espirituais, jejum e oração. E eu vou chamar o próximo vídeo que vai falar justamente sobre isso, sobre a entrada hoje da igreja, com toda a igreja do Brasil, em jejum e oração. De oração e jejum pelo Brasil. De 9 a 29 de outubro. O que a igreja liga na terra é ligado no céu. Há um poder dado por Deus que só a igreja tem. Vamos orar e interceder pela nossa nação, para que haja paz, prosperidade e que Deus nos livre de governos corruptos. O Brasil é do Senhor Jesus. Amém. Nós cremos sim em 2 Crônicas 7, 14 e 15, que o problema e a solução de uma pátria, ela está na sua igreja. Lembrem que alguns anos atrás, antes de qualquer slogan aparecer, nós íamos a manifestações com uma faixa muito grande: Deus, família, igreja e pátria. Igreja forte, pátria forte. Igreja forte, famílias fortes. Igreja é o elo entre famílias e pátria. Nós, como igreja, estamos posicionados, estamos em oração, estamos em jejum e lutaremos sem dúvida nenhuma pelas nossas famílias. Sabemos que essa é uma guerra difícil, é uma guerra por vezes surda, disfarçada. Sabemos que o nosso adversário, ele age como que travestido de anjo de luz, sapato de pelica, mas pelo Espírito Santo nós o conseguimos identificar. E a igreja sabe que o problema não está no mundo. O mundo, ele está perdido e vai continuar perdido. Mas a igreja sim, a igreja, eu e você, aqueles que foram chamados, alcançados, aqueles que abriram o seu coração, que não tem nada de diferença para os outros, mas que simplesmente ouviram a palavra de Deus, se arrependeram dos seus pecados, buscaram a face de Deus, passaram a obedecer ao Senhor. Esses, quando de fato fazem isso e clamam a Deus, o Senhor diz que Ele sara a pátria, Ele sara a nossa terra. E é esse o nosso papel, entendermos que somos igreja, entendermos que somos responsáveis, entendermos que precisamos nos humilhar, nos consertar, nos reavivar, precisamos buscar a face de Deus, porque quando isso acontece, os olhos do Senhor estão abertos, atentos, os seus ouvidos escutam e nós teremos, sem dúvida nenhuma, a nossa pátria curada. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor para encerrar esta manhã, esta tarde, louvando a Deus e lembrando também desse momento institucional que é a devolução de dízimos e ofertas pelos membros congregados da igreja. Precisamos sim, somos mordomos, sabemos que nós hoje estamos sentados no dízimo, nós estamos sendo iluminados pelo dízimo, nós estamos transmitindo imagens até você pelo dízimo, pelas ofertas que nós fazemos. Nós sabemos que temos toda essa estrutura imensa, sustentada pelos dízimos. Nós sabemos que tudo é do Senhor. Entendemos que somos mordomos, mas que o Senhor diz para mim e para você, para nós sermos gratos a Ele e devolvermos um percentual pequenininho, 10%, para que haja mantimento na casa do Senhor.
para que haja trabalho com órfãos, viúvas, estrangeiros, necessitados, e que a gente se mantenha afastado da corrupção, sendo essa a verdadeira religião. Portanto, Deus abençoa todos os dizimistas, todos os ofertantes, que sejam fiéis, que não sejam avarentos, e que a tua igreja e o teu reino possa prosperar em todos os sentidos, e assim como nós fomos alcançados, possamos alcançar outras pessoas também. Abençoa, portanto, Pai, nós oramos a Ti, agradecidos por esta lição e por tudo que temos visto. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em Ti. Não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em Ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Diga, temer porque se eu estou, Fique de pé, igreja. guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em Ti. Não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em Ti. Oh, 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 a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A
friend. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Firme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, vivo do que vejo, vivo do que tenho, irás prover de novo. Eu creio em ti. Cremos em ti, Senhor. Aleluia. Segura o pessoal aí.